Olá, eu me chamo Henrique Borges e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, de como tudo começou. No início, a minha vida era bem desenvolvida, eu estava numa carreira muito boa, vendendo bem, ganhando bem, mas por um lado negligenciando uma parte da minha vida que era extremamente importante, o viver, e eu só trabalhava. Com o passar do tempo, essa negligência, essa divisão, ela começou a me afetar, mas por conta das obrigações eu acabei realmente deixando de lado aquilo que o meu corpo tentava, de alguma forma, me falar. E eu, na correria do trabalho, na busca por ganhar dinheiro, conquistar, vencer na vida, eu acabei deixando essa voz de lado. E com o passar do tempo, eu comecei a sentir coisas que não deveria ter sentido, ou que não deveria estar sentindo. Começou com um choro, do nada, começou com uma ansiedade que eu não sabia explicar, e isso foi só o começo de tudo que eu estava começando a viver. Uma vida desconectada da verdade. Esse foi meu maior problema. Tentar viver do meu jeito, tentar viver da minha forma, tentar gerenciar tudo, achando que eu tinha conhecimento necessário para gerenciar uma vida complexa, como é a vida humana. E no meio de tudo isso, veio o burnout. O burnout ele veio não como um aviso, ele veio como um tsunami. Ele veio arrebentando tudo o que eu possuía, tudo que eu tinha, todas as minhas expectativas, sonhos, planos, projetos, aquilo que eu imaginava que eu poderia viver, sentir. O burnout, ele arrancou tudo de mim, me deixou no zero, me deixou no chão, ali, quebrado. O último apoio que eu tinha era a família. E a família agora, sem expectativa nenhuma, uma das decisões que a gente tentou tomar foi a separação. Se separar para tentar viver de novo, para tentar se achar, se encaixar. Mas isso tudo foram somente tentativas de uma mente quebrada, de alguém que já estava arruinado pelos seus próprios planos. E o burnout ele veio exatamente como um protocolo de salvação. Algo que Deus criou para frear o homem antes que ele simplesmente caia no abismo sem volta. O burnout ele não é um castigo de Deus. O burnout ele é, na verdade, um protocolo que Deus usa como último recurso para que o homem possa se voltar para ele. E foi isso que Deus me ensinou quando eu estava lá, no fundo do poço, sem chance nenhuma, sem querer retornar, mas Deus ainda usou da sua misericórdia para que eu pudesse olhar para Ele mais uma vez. E mesmo no sentido de querer uma separação para tentar viver, Deus foi bom com a gente e nos trouxe de volta. No fundo do poço, Deus me fez enxergar a minha realidade através da ótica dele. E enxergando a minha realidade através da ótica do Criador, eu pude perceber aonde que eu realmente estava, o que é que eu deveria fazer. Ele me ensinou o caminho de volta. E isso mudou uma chave na minha vida para sempre. Porque eu descobri que o ser humano não consegue gerenciar a sua vida ou viver a sua vida longe daquele que é a fonte da própria vida. Todo ser humano que tenta viver uma vida longe do seu Criador, ele vai viver uma vida baseada nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. E isso não é o suficiente para que você possa, de fato, viver de verdade. E o viver de verdade só existe em um lugar, que é realmente em Jesus Cristo. Quando você se encontra em Cristo Jesus, quando você se percebe, quando você cai em si como filho, filho amado, filho de Deus, você passa a viver uma vida que você jamais imaginou. Ele passa a cuidar de você. É Deus quem passa a gerenciar todas as coisas. Isso muda a nossa forma de como a gente enxerga esse mundo. Porque agora, vivendo uma vida com Deus, tudo passa a ser diferente. Se você se identificou até aqui com tudo que já foi falado, não esqueça de comentar aqui embaixo, conte um pouquinho da sua história, clica em curtir e segue a gente.